O capítulo que para muitos pode ser algo meio meh, porque foi basicamente uma transição e meio que mostrando novamente para os fãs por que tudo isso está acontecendo, pelo que os Chapéus de Palha estão lutando e o que o país do Wano vem sofrendo. E isso combina muito bem com a última página, onde as lanternas começam a subir e a gente começa a ver alguns dos desejos feitos pelos cidadãos de Wano. Além disso, ainda tem outras coisas interessantes nesse capítulo, como por exemplo a nova forma, entre aspas, de Kaido, que demonstra ser novamente um ser além do comum, né? A gente já viu que ele tá muito cansado e ainda assim tira um coelho da cartola, que é basicamente uma arma de destruição. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Vamos começar com a capa, que aparece a Brulé e o Cracker meio que dando a entender que o Ichiji e a Reijo que estavam entrando em Holy Cake, dando a entender que eles eram invasores e provavelmente eles supostamente teriam sido capturados. Eu ainda sigo com a ideia de que é um movimento do Barba Negra, né? Mas agora isso também dá a possibilidade de realmente ter os irmãos deles. Aí eu gostaria de saber realmente o que vai acontecer, porque teoricamente a gente tem só 10 páginas sobre essa história de capa, normalmente são um pouco mais. Então vamos ver aí qual vai ser o enredo dessa pequena história e se ela realmente vai se tornar algo grande ou se vai ficar aí realmente só com a Reijo e o Ichiji. O capítulo então começa com o grande soco do Luffy apontando para Kaido e o Momo se questionando como cacetes ele vai tirar Onigashima do caminho do soco, né? Obviamente o Luffy tem uma mira e essa mira é o chão do país de Wano, né? No caso é o alvo. Então a gente vai ter a colisão deles nesse capítulo e a gente tá vendo aí que pelo menos o Momo decidiu fazer alguma coisa ao invés de só falar que ele não consegue. Finalmente ele está mudando um pouco o jeito dele. Por ser aquele que vai conseguir reviver ou não o clã dos Kozuki, ele então dá uma cabeçada na ilha tentando começar a mover ela de alguma forma. Enquanto isso, a gente vê uma encarada de Luffy e Kaido que basicamente estão a ponto de utilizar o seu máximo e provavelmente o resto de suas energias, talvez sendo o golpe final dos dois combatentes. E o Kaido, né, dizendo que ele vai encarar o Luffy com tudo, que ele vai receber aquele soco e vai enfrentar aquele soco como se fosse dependendo de quem vai vencer de fato, né? Os dois vão se enfrentar, nenhum deles vai dar para trás, mesmo que Kaido pudesse desviar, ele não vai correr daquilo. Aquele é o momento final, é a decisão de quem vai sair vitorioso dessa batalha. E ele então fala sobre a sua nova habilidade criada, né? Já vamos falar um pouco sobre ela. Ele cita que o herói do país de Wano, né, também conhecido como Kozuki Oden, foi queimado até a morte 20 anos atrás, né? Basicamente, não exatamente foi morto por estar queimado, mas aconteceu isso com ele. E a gente vê uma nova habilidade do Kaido, sendo a Kaenryu Daiko. E ele começa a falar um pouco do país de Wano durante essa transformação. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre ela, depois a gente vai sobre o que ele estava falando. E tem bastante coisa interessante nisso. A transformação é basicamente... Pô, como é que eu vou... Ele materializou ele numa forma de fogo ainda maior, né? Aconteceu que já muitos falaram sobre o que ele realmente pode ter se tornado, que era o Susanoo. E aí chega um momento engraçado que o Oda disse que não sabia como derrotar o Kaido quando ele estava sendo criado e quando ele foi, né, teve sua história construída em One Piece. E aí a gente tá vendo que ele basicamente está se tornando o próprio Madara. Então vamos ver aí como é que ele vai ser derrotado, se realmente vai ser só porque o Luffy vai dar um soco mais forte. Isso já rolou numa entrevista do Oda, então vamos ver qual vai ser o desfecho dessa trocação de golpes e se realmente no próximo capítulo essa luta já vai acabar. Uma coisa interessante é que se você vê, realmente o Luffy estava segurando a parte menor da cabeça do dragão, né? Que é a parte real do Kaido, digamos assim, e que ele aumentou muito de tamanho graças a essa forma. Antes, se você visse, o Kaido ele tava ali olhando pro soco do Luffy e vendo que ele era muito menor e que seria algo até injusto. Mas com essa transformação ele aumentou bastante de tamanho, conseguindo enfrentar o soco do Luffy, basicamente sendo 50-50 ali, né? Algum dos dois vai ganhar. O pequeno detalhe dessa transformação é que ela basicamente queima
queimar tudo. O Luffy sentiu muita queimação quando ele estava segurando a parte de dentro, né, dessa transformação, e ele basicamente derreteu o outro chifre de Onigashima como se não fosse nada, né, como se fosse, pô, um fogo muito quente de fato. Então essa habilidade aí que veio talvez aí com uma inspiração contra os salvadores, né, que eles estavam esperando, porque como se fosse um paralelo. O Oden morreu queimado 20 anos atrás. E agora, 20 anos depois, o Kaido vai novamente utilizar o fogo, esse termo, uma habilidade relacionada a isso, para destruir os sonhos dos cidadãos de Wano novamente. Nisso, a gente vê, né, eles falando com o Luffy, antes de começar a falar sobre essa questão dos salvadores de Wano. A gente vê que o Luffy tá tendo que... Ele não tá conseguindo mais segurar o Kaido, né? Que ele tava basicamente fazendo isso pra conseguir acertar o soco. E o Kaido falando que ele não vai correr, que ele vai enfrentar aquilo frente a frente e quem ganhar vai sair o vitorioso. Óbvio que seria isso, e óbvio também que ele vai acabar se tornando o melhor vilão de One Piece, pra mim pelo menos, porque basicamente ele cresceu muito nessa luta contra o Luffy, né? Ele tinha um jeito meio esquisito, mas cada detalhezinho de como ele foi criado, a questão dele bêbado, as formas que ele usa para enfrentar o Luffy quando ele está bêbado, são muito engraçadas e acabam sendo divertidas também para quem tá lendo, e é um contraponto positivo para a própria fruta do Luffy. Nisso ele garante que não vai correr do soco do Luffy e também diz que a mão direita do Luffy será derretida. E aí vem um fator interessante, que é a utilização do Haki do Luffy nesse momento, muito provavelmente protegendo quaisquer danos que ele levaria por conta dessa queimação. Mas aí o Oda já engatou uma outra parte bastante interessante, que é o fato dele ter aprendido o Haki que não encosta, digamos assim, com o vovô. E é legal essa parte, porque a gente vai relembrando tudo o que aconteceu no arco de Wano. Eu já vou falar sobre isso. A gente vê o golpe dos dois novamente se chocando de maneira colossal e causando um choque de Haki extremamente grande, maior até do que foi o primeiro que partiu as nuvens, e essa vez está sendo direto no céu. Então, né, cada vez mais emocionante essa luta. E a gente vê o Luffy novamente falando sobre ele ter aprendido esse Haki que não toca, né, essa habilidade que permite ele não tocar no adversário, e isso supostamente faz sentido com a cena, porque se ele encostasse, ele teoricamente se queimaria, né? Então foi interessante. O nome do golpe de Kaido é Shoryu Kaen Hake, novamente uma outra variação do seu 8 trigramas divinos, do não sei o que, do Jaime Hake. E é novamente uma habilidade um pouco diferente do que ele estava usando. Dessa vez agora sem a clava dele, então o Kanabo. Então é basicamente mostrando que ele se baseia realmente nesse termo para nomear os golpes dele. E o do Luffy é Gomu Gomu no Bajrange Gun, que é aí relacionado com o Hanuman, o deus macaco, com o kanji significando o rei macaco, provavelmente relacionado com o Kong também. Enfim, tudo do Luffy é relacionado com essa questão dos macacos e tal, os seus golpes, e agora esse. E é basicamente um golpe que, quando saiu o capítulo, teve algumas informações sobre o deus macaco sendo ditas aí pela sua cultura, e a gente vê aí que ele engoliu o sol, e aí essa questão aí do amanhecer da luta contra um dragão basicamente em chamas, isso é tudo uma maneira muito legal de contar essa história. A gente vê que o choque dos dois, né, acontece, e o Luffy, né, começa a botar a mão no rosto assim, porque realmente é muito grande, é uma onda se passando ali muito grande, né, digno de dois combatentes do tier mais alto de One Piece. Sim, vocês que lutem para aguentar, o Lufão da massa já vai sair arrebentando todo mundo. Acontece isso tudo, né, entre os dois, e aí a gente, infelizmente ou felizmente, possui uma pequena tristeza, pelo Brasil, e a gente tem um corte na cena. A gente vê o Sop meio depressivo, meio triste, não querendo derrubar Kiko e Kinemon, que se alguém ainda pode acabar falecendo em um ano, só pode ser eles. Mas, né, eu não vou falar sobre isso de novo aqui, não.
Aí a gente vê todos os samurais comemorando essa luta e torcendo para que o Chapéu de Palha derrote Kaido. E a gente tem o começo do flashback novamente, mais um flashback relacionado aos acontecimentos de 20 anos atrás. A gente tem um pouco mais da maldade, né, de Kaido e Orochi com relação ao pessoal de Wano, vendo o quanto o povo sofria, e aí eles tentando proteger o herdeiro do clã, obviamente, porque é aquele que seria o salvador deles, e basicamente acabou todo mundo sendo até morto pelos dois tiranos que tomaram o país de Wano. E aí é totalmente irritante, novamente, o Orochi, porque ele basicamente se esconde na sombra do Kaido, e a gente só pode ficar olhando isso enquanto... como vilão, ele é muito bom, como personagem, ele é muito bom, e é extremamente frustrante isso, porque você sente ódio dele. Diferentemente do que acontece com o próprio Kaido ou o Doflamingo, que você, tipo... Pô, o Doflamingo é um vilão que a gente... é um antagonista que a gente se envolveu demais, e que ele demonstrava as intenções dele, mas não era tão... qual palavra eu posso usar? Ele não era tão desagradável quanto o Orochi é. A gente olha o Orochi e você pensa, cara, eu não quero mais ver esse personagem na minha frente. Mas ele continua fazendo, e isso é um sentimento, entre aspas, bom, porque você realmente está ali, conectado com a história. Você está sentindo a mesma raiva que, tipo, os cidadãos de Wano têm do Orochi, e aí você está compartilhando essa raiva. Porque o personagem, ele realmente... você sente desprezo por ele. Aí a gente vê os samurais e os daimyos se rebelando contra eles. Infelizmente, Kaido é muito forte, incapaz de ser parado apenas por eles. E aí a gente vê uma das cenas, assim, que eu mais... que me fez relembrar do início de Wano e por que tudo isso estava sendo feito. Por que todas essas lutas estavam acontecendo. Que é o momento em que aparece a prisão de Udon, e aí a gente começa a ver as pessoas sendo tratadas como escravos, e aí as pessoas sendo capturadas para serem levadas para as prisões, e a gente tem um dos quadros mais doloridos do próprio One Piece, que é a cena da água se corrompendo por causa das indústrias ali, né? Do que eles estavam construindo, da fumaça que estava sendo criada, e aí toda a vegetação morrendo, toda a flora, os animais sendo contaminados por conta do que estava acontecendo, das usinas e tudo mais. A fabricação de armas basicamente corrompeu tudo que era relacionado à natureza, e aí todas as pessoas que não tinham acesso à água potável, que usavam do rio, acabaram ficando doentes, e aí tem toda essa questão. E aí a gente tem o quadro de baixo, assim, com o sino batendo, que é uma criança sendo carregada pela sua mãe, e aí a pessoa caída no chão, de fato, muito mal, por causa de tudo que estava acontecendo. A gente vê ali caveira, a vegetação toda destruída. É bonito ver esse contraste dessa cena, que mostra realmente tudo que eles passaram, e a gente lembrando da promessa do Luffy, né? Que o Luffy não está lutando por si mesmo. A vontade dele é se tornar o rei dos piratas, mas nunca foi derrotar exatamente Kaido, por mais que ele tenha falado isso com Law quando ele fez a aliança. Mas aqui em Wano, ele se conecta totalmente com o país, e ele vai defender os direitos daquelas pessoas, a liberdade daquelas pessoas. E é por isso que ele tem toda essa relação com Nika, que é, né, teoricamente, o deus do sol, aquele que liberta os escravos, aquele que faz as pessoas sorrirem. E aí a gente... tem todo esse contraste dele sendo a pessoa que vai libertar essas pessoas, que vai trazer o alimento para essas pessoas de volta. Junto com isso, ele sendo o deus, né, do sol, trazendo o amanhecer para o país de Wano. Não só isso, mas também talvez a gente tenha a cura das Smiles sendo feita pelo Chopper. Seria interessante aí a gente vendo as pessoas sorrirem e rirem de felicidade genuína. Então é bastante interessante. Continuando com a página, a gente vê ali uma parte do quadro onde tem uma forca, né, mostrando que as pessoas, a saída, digamos assim, que elas tinham para não sobreviver ao inferno que tinha se tornado todas as cidades de Wano. A gente vê que todos os trabalhadores, né, os escravos, estavam sendo tratados como lixo e estavam sendo obrigados a trabalhar por migalhas. E aí o Orochi falando sobre invadir outras cidades e tentar atacar ainda mais e fazer mais o império dele no país de Wano crescer. Enquanto aqueles que não têm comida, não têm como se manter
dizem que vão esperar pelo tempo, né, o inverno, que vai ser a duração até as palavras da Lady Toki se realizarem. A gente vê pessoas que comeram smiles que já eram defeituosas, rindo de toda a situação que estava acontecendo, mostrando realmente que é uma dor muito grande o que esse país estava vivendo e nos fazendo relembrar do porquê que toda essa luta está acontecendo. A gente vê o Orochi infelizmente vivo ainda, e aqui vem uma coisa muito complicada, eu diria, porque muita gente, né, já tá de saco cheio do Orochi, já poderia ter ido já faz muito tempo, desde quando o Kaido, né, acertou ele aí, mas ainda assim ele continua aqui, continua insistindo em levar as pessoas com ele. Ele continua tentando fazer isso. A gente vê a Komurasaki, a Hiyori, aceitando seu destino, e Denjiro aparecendo para salvar ela. Finalmente ele voltou à ação, e como todos previam, ele aparecendo aí para salvar a pessoa que ele basicamente cuidou desde que o castelo de Oden tinha sido queimado. E aí a gente tem um ótimo quadro, um ótimo painel de One Piece, é um dos melhores talvez. Inclusive deixa aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre os painéis de One Piece, quais são os melhores, assim, quais são os mais bem construídos, assim, na cena inteira como um geral, e não só os mais bonitos. Eu acho isso um tema interessante, diz aí o que você acha. E aqui a gente tem, né, novamente, o Orochi sendo cortado, a gente tem a cara séria do Denjiro e todos os cidadãos de Wano botando essas lanternas para cima, fazendo elas voarem, e a gente vê alguns desejos, que aí é algo que dá o contraste, e porque eu acho que essa queda, essa derrota do Orochi foi boa, porque o momento demorou um pouco, porque precisava ter as lanternas sendo soltadas para o céu, mas essa cena dele sendo derrotado, junto com as lanternas subindo, o país de Wano sorrindo, e a raiva do Denjiro sobre toda a situação, sobre quem é aquela pessoa, a Komurasaki tensa pelo que estava acontecendo, e aí a gente vendo os desejos de, por favor, que o Orochi desapareça e nos liberte desse inferno, nos dê água limpa, tentando voltar ao que era antes desse tirano dominar o país de Wano, antes desse, basicamente, dessa peste, digamos assim, dominar o país de Wano. Então eu acho que se acabar assim, vai ser um bom final, apesar de talvez ter sido um pouco enrolado. Mas eu gostei da maneira que foi. Eu só espero que ele não volte mais, porque eu não suporto mais a cara dele, como eu disse nesse vídeo. E a gente tem, né, uma continuação do choque de Kaido e Luffy aparecendo, com alguns sons interessantes de fundo, o Haki do Rei estralando para os dois lados, e a cara séria dos dois tentando, né, um sair vencedor por cima do outro. E o Momo ali novamente tentando mover também o Onigashima. Então aí tem bastante coisa interessante. Eu acho que esse capítulo foi um pouco subestimado. Eu acho que muitas pessoas acabaram não gostando dele porque não teve... Porque a gente vinha num clima de hype tão grande, né? Com cada coisa acontecendo atrás de outra. O final do capítulo passado terminando com o Luffy com um grande soco, a transformação dele de Nika, a Hiyori meio que acabando com o Orochi, o plano de Raizo dando certo, e tudo isso junto com a luta do Luffy acontecendo. E esse capítulo meio que não teve tanta ação assim, não teve uma continuação do soco do Luffy com Kaido, então pode parecer meio que não foi tão bom, mas eu acho pelo contrário, eu acho que foi muito interessante esse capítulo, foi uma transição muito boa para carregar até o final o que é a vontade das pessoas que vivem em Wano, e mostrando que o Luffy continua carregando esses desejos e esse fardo de livrar o país de Wano da pessoa que é Orochi, principalmente ele, apesar de não ser ele quem o Luffy vai derrotar. A gente vê os dois combatentes indo, provavelmente, se não for pro golpe final, vai estar muito perto do golpe final. E como diz o editor, preparem-se para os seus desejos agora, eles serão realizados. O momento em que o país de Wano vai amanhecer, vai ter, né, o renascimento como uma fênix, vai acontecer. E vai ser nesse exato momento onde tudo vai mudar. A queda de Kaido, a queda de Orochi e a ascensão de ninguém mais, ninguém menos do que Kozuki Momonosuke para o trono de Shogun. É isso, se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda demais e eu fico muito feliz. E eu vou ficando por aqui, valeu, falou
eu fui.